Bom dia, tudo bem com você? Essa segunda-feira chuvosa, ainda bem, né, que veio a chuva e que ela começou a tirar toda aquela secura da vegetação e as flores vão agradecer, as plantas também, a essa chuva abençoada que tantas queimadas estava acontecendo pela secura do tempo, pela secura de tudo. A gente já estava ficando aqui sem água, não é verdade? E hoje vamos falar de segurança psicológica. Eu vou chamar aqui a Marô para esse bate-papo. O que é segurança psicológica? Será que eu tenho liberdade para ser quem eu sou, aonde eu estou? Será que isso é fácil congregar no meu dia a dia, ainda mais agora em home office, não é verdade? Nós estamos tão separados de tudo dentro das nossas casas. Como que eu adquiro a segurança psicológica? Como que isso é possível? Eu vou chamar novamente aqui a Marô. Deixa eu ver se ela entra. Será que ela conseguiu acordar com essa chuvinha gostosa? É, porque estava difícil levantar hoje, né? Bom dia para quem está chegando, a Rita, o Rafa, o Simval Pedreira. É isso? Bem-vindos a todos aqui. É um prazer recebê-los. Eu vou tentar chamar a Marô mais uma vez. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Se ela não chegar, a gente começa. Daí ela chega depois. Vamos ver se ela aparece por aqui. Ah, olha ela aqui. Oba, chegou. Bom dia, minha parceira. Bem interessante, onde nós vamos falar sobre segurança psicológica. Então, bom Bom dia! dia, tudo bom? Segunda-feira chuvosa, Marô. Ah, muito, tá? Agora parou, deixa eu ver. Mas tá bom, né? Tá um dia espetacular, porque a gente estava precisando de chuva, não é Ah, verdade? é verdade, tá? As árvores estão todas felizes aqui. É, as flores, né? Uhum. A grama, porque tava uma secura só. Deise, bem-vinda. Josilda, bem-vinda. Bem-vindos a todos. Vamos falar de segurança psicológica? Vamos lá. Desafio, né? Ainda mais nos tempos que nós estamos passando, onde estamos todos trabalhando em home office. É, chuva abençoada, é isso mesmo, Deise. Vamos fazer lá os nossos 2 minutinhos de meditação? O que você acha? Vamos, acho ótimo. Hoje eu não tive tempo também, saí correndo aqui, um monte de coisa para fazer, acordei tarde por causa da chuva e não consegui sentar para meditar. Vou tentar fazer isso depois também, um pouco mais profundamente, antes de ir para São Paulo. Então vamos lá. São 3 respirações profundas, eu vou puxar, né, as respirações. Então a primeira eu conto até 3, seguro o ar contando até 3 e solto o ar contando até 3. Então, sempre lembrando que se assemelha aí a uma respiração de um bebê. O bebê respira de uma forma natural e ele deixa a barriga saúde. Obrigada. Esse clima repentino dá isso, né? Fui abrir a janela que tá vindo um vento frio. A criança deixa a barriga, né, vir, então ela enche a barriga de ar e ela respira de uma forma tranquila. Então vamos lá, vamos dar aí 3 respirações profundas e aí a gente começa o nosso bate-papo de hoje. Então vamos lá?
Muito bom. Bem-vinda, Mariana. Mariana, bom Bom dia. dia, estamos aqui com a Deise, a Mariana, Eli, muito bem-vindos. Então, o que que é segurança psicológica, Marô? O que que é isso? De onde nós tiramos segurança psicológica? É algo que está em ebulição hoje no nosso dia a dia, né? O que que você tem a falar sobre segurança psicológica? Pois é, até eu acho que tem a ver muito com essa saúde emocional, né? Que eu tenho falado muito nessa saúde emocional no trabalho, em casa, conseguir, né, equilibrar tudo isso. E pelo que eu andei dando uma olhada aí nos portal de RH, nos artigos, né? Essa possibilidade, e aí tem muito a ver com a comunicação não violenta, que é o que a gente está trazendo sempre de ser você mesmo no ambiente de trabalho, né? Eu entendi que tem a ver muito com o bullying também no ambiente de trabalho, quando de repente uma pessoa fala uma coisa e aí o outro não começa a sistematicamente essa agressão meio que ela não é física, ela não é muito aparente, mas é uma. Eu já vi colegas de trabalho meu sofrendo isso algumas vezes, então a pessoa é sistematicamente, como é que eu falo, atormentada quase, né? Por ela ser quem ela é, por ela ser do jeito que ela é, e ela acaba não podendo ser ela mesma, né? Naquele, ela tem que meio que vestir uma máscara, tem que fingir ser outra pessoa, não pode falar o que ela pensa, não pode ser autêntica, né? A gente falou também dessa liderança autêntica, né? Então, difícil, né? Pensar que a gente passa muito tempo no nosso trabalho, né? Agora também nessa pandemia tem toda essa questão que eu levantei outro dia de abrir a câmera ou não abrir, né? Várias reuniões que as pessoas não querem abrir a câmera porque, não, de repente eu não estou aqui, minha casa não está tão bonita, eu vou comparar com a outra casa, com outro fundo ali, eu não me acho, né? Não estou bem, não me acho, não quero. E aí, claro, que depende muito do contexto, depende dos combinados ali. Tem gente que é acostumada a fazer essas reuniões sem, principalmente na área de tecnologia, né? Eu falo pelo meu marido aqui, que vai só na voz mesmo, que eles já faziam, né, todas essas calls há muito tempo atrás, quando nem tinha a possibilidade do vídeo, né? Então é um outro lado também. Mas nesse momento eu acho que é uma coisa para a gente pensar também, né? Saindo um pouco não só do ambiente de trabalho, mas dos alunos, né, nas escolas que não abrem a câmera, o professor pede, aí como é que eu vou ver essa interação? Quer dizer, eu acho que é uma questão aí para a gente ver quanto que a gente está podendo ser nós mesmos, né, nesses ambientes aí que a gente está ocupando, né, seja profissional, seja, acho que até na escola também, né, isso faz sentido, né? E, por outro lado, tem o custo da grosseria, né, que é outro assunto que a gente sempre traz também, o quanto que essa grosseria, essa incivilidade, o quanto é que isso custa mesmo para uma empresa. Chegaram a estimar lá, o trabalho da Cristine Porrato, em 12 milhões de dólares, a Cisco estimou o custo da grosseria. Quer dizer, essas agressões sistemáticas, né, sempre que a pessoa não vai conseguir, ela baixa a produtividade, ela não consegue tomar decisão, ela não consegue ter um bem-estar mínimo, né? E aí gera turnover, gera depressão, gera todos os problemas, burnout, todos os problemas aí de saúde emocional, saúde mental e, né, da própria pessoa não conseguir, né, ter A agressão é um tipo de bullying, né? Porque se você for ver, você está ameaçando o limite alheio. Eu é, sou grosso, eu não consigo caber dentro de mim, então eu vomito no outro, né? E é aí, verdade. porque assim, eu tinha uma pessoa que falava que todo mundo era antipático, que ninguém era bom o suficiente, ninguém era legal, ele era bom, né? E aí eu falei assim, nossa, deve ser difícil, né? Ele olhou pra mim e falou assim, difícil o quê, né? De uma forma bastante grosseira, né? Eu falei, deve ser difícil viver aí dentro. Aí ele olhou assim pra mim e falou, como assim? Eu falei assim, nossa, é tão ruim assim que você tem que vomitar pra fora, né? Você tem que acusar o outro dessa sua amargura.
Então, eu até quero convidar você, que está aqui com a gente, quando uma pessoa é muito agressiva, dá passos para trás, sai de, não leva isso como pessoal, porque se a gente leva isso como pessoal, a gente vai achar que o mundo está atacando a gente, né? Mas não. Se eu tiro isso do pessoal e olho para a situação da forma que é, um agressor, na verdade, ele é uma pessoa que está precisando se defender de algo. Ele se defende de alguma coisa. Ele está te agredindo porque está se defendendo. Ele acha que ele tem que se defender, né? E aí, quando você para e olha isso, você percebe que não é pessoal, não é contra você. E aí fica mais fácil. Você fala, puxa vida, né? O que será que está acontecendo? Outro dia eu estava dando uma palestra e eu me lembrei de uma situação que eu passei quando eu ainda era assistente social. Estava lá na minha sala, trabalhando, fazendo meu relatório, e entra um senhor totalmente desequilibrado na minha sala. Ele estava com algumas coisas na mão, ele jogou no chão, começou a gritar comigo. Eu nunca tinha visto essa pessoa, né? Ele começou a gritar comigo. E eu fiquei quieta, sentada. Primeiro eu levei um susto, né? E depois eu fiquei quieta, sentada, ouvindo o que ele estava dizendo. E eu comecei só a observar o que ele estava falando, né? Era uma conversa, uma fala completamente desenfreada. E eu pensei, puxa, ele está ansioso, coitado, com alguma coisa, né? E eu fiquei quieta, eu estava recém-formada ainda. E aí depois que ele, sabe, bravejou, falou, brigou, xingou, né? E eu vi que ele começou a se tranquilizar. O Fred Kaufman diz muito isso, né? Deixa a pessoa esvaziar a bexiga, porque às vezes a bexiga tá tão cheia, se você chegou com um alfinetinho, ela explode mais ainda, né? Então, se tem uma pessoa falando demais, desenfreadamente, deixa ela falar. Não tenta interromper, porque ela precisa desabafar, né? Deixa ela falar. E aí, eu deixei ele desabafar. Na hora que ele não tinha mais nada para falar, para agredir, para ofender, ele falou: Você não vai falar nada? Eu falei: Senhor, aceita um copo d'água com açúcar? Nossa, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. E ele falou assim: Meu Deus, você é a primeira pessoa que me escuta nesse hospital. Né? Aí eu levantei da minha cadeira, puxei a cadeira para ele e falei: Você não quer se sentar? Aí eu sentei do lado dele, não com a mesa na Sim. frente, pedindo uma relação ali, né? Mas eu sentei do lado dele. Eu falei: O que está acontecendo? Porque eu não te conheço, né? Eu não sei quem o senhor é. E eu não sei qual é o tamanho do problema que o senhor está enfrentando. Então me diz, o que está acontecendo? Aí ele disse para mim que ele tinha uma esposa de 32 anos que estava na UTI e desenganada. Os médicos tinham acabado de dar notícia para ele que não tinha mais o que fazer e ela estava falecendo. Então, se eu parasse se eu entrasse na mesma energia que ele, começasse a discutir, brigar, não, o senhor não tem o direito de entrar aqui. Imagine, eu não ia saber de tudo que estava acontecendo com ele, né? Então, teoricamente, isso não justifica, mas explica a reação que ele estava tendo. Ele realmente estava fora de eixo. E, sob o meu ponto de vista, um jovem, né, de 35, 37 anos, ele não tinha como controlar aquela situação tão difícil para ele, que era a perda do seu amor, da sua esposa, que estava numa situação desenganada. E ela realmente veio a falecer, infelizmente, né? Então, assim, qual é o espaço que eu quero ocupar? Eu quero ocupar o espaço do agressor ou eu quero ocupar o espaço daquele que consegue compreender a si próprio, conhece a si mesmo e vai lidar com essa situação de uma forma diferente? Comigo aconteceu uma coisa essa semana, 15 dias, né? 15 dias atrás, eu fui num ambiente toda protegida e tal. E eu cheguei lá e eu achei muito estranho, porque eu sou uma pessoa nova, frequentando o ambiente, e as pessoas começam a fazer um certo julgamento. Quando eu não te entendo, eu te julgo, não é? Eu não te Sim. entendo, aí eu julgo você. E eu comecei a observar aquilo, eu falei: eu acho que eu não volto mais, eu acho que eu não venho mais para cá, né?
talvez eu deva me preservar neste momento tão frágil que o mundo está passando. Eu vou me preservar. Aí eu comecei a pensar, conversei com meu marido, falei com ele e tal. Falei, não, vou insistir mais um pouquinho, né? Deixa eu ver. Talvez seja um julgamento meu, eu deixo, né? E aí eu falei assim, essas coisas que acontecem, elas são para um treinamento. Como eu sempre falo aqui, né, Maru? Se eu sei quem eu sou, não importa onde eu vou e existam julgamentos, eu vou estar no meu eixo e tá tudo certo, né? Eu estou no meu eixo porque eu sei quem eu sou. E eu fui e foi diferente, foi bom, né? Então, assim, às vezes existem algumas batalhas que valem a pena a gente guerrear. Guerrear no bom sentido. Será que eu vou me submeter sendo autêntica como sou? Né? Então, dentro das organizações, muitas vezes, eu, por exemplo, sendo autêntica como sou, fiquei alguns anos dentro das empresas, mas depois logo fui ser consultora. Afinal, tem 20 anos que eu sou consultora. Porque eu percebia que era um ambiente de laboratório, né? As empresas. Por que de laboratório? Para mim. Eu ficava observando aquilo tudo e eu falava, gente, eu não posso sorrir. Uma vez eu escutei de uma gerente minha, falou assim, você sorri demais. Eu falei, meu Deus! E o legal de tudo isso, que depois um diretor, líder dela, falou assim: você não pode perder essa menina, porque ela sorri bastante, você vê, ela tá sempre de bom humor e conversando com todo mundo. E depois ela me conta isso. Então, assim, o quanto que dentro das organizações eu estou deixando de ser eu mesmo, né, para criar um protocolo que não é meu. Então, assim, aquele protocolo não é meu. E eu vejo que as lideranças hoje, elas estão sofrendo um desafio gigantesco. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa pelo LinkedIn com os profissionais, com 2.000 profissionais, e percebe-se que o maior sentimento de hoje é a ansiedade. Ou seja, já era antes, Sim. porque nós vivíamos num mundo acelerado, né? De você tem que ser o melhor, provar que é o melhor, e tem as avaliações de desempenho que ajudam muito a estabelecer esse tipo de competição dentro da empresa. Quem foi o melhor, né? Olha, Que delícia, as maritaquinhas. estão todos aqui. Quem que é o melhor? Quem é o cara? Quem que bate a meta? Quem que é o cara que vai lá e vende tudo, né? Mas não se percebe a forma como essas coisas são feitas. Tenho percebido que o meu centramento, equilíbrio O incomoda. equilíbrio incomoda o outro, é isso mesmo. Desde outro dia eu também tenho, mas na verdade não é. Eu cheguei, isso me fez pensar bastante semana passada. Mas na verdade não é o nosso, a gente, essa sensação de que a gente incomoda não é, quer dizer que é o outro que está no lugar dele, né? Quase aquela coisa, olha, ele está fora do centramento, né? E a maioria das pessoas estão, né? É difícil estar centrado, exige muito esforço, muita dedicação, muita e às vezes muita esse desapego mesmo, né, de perceber o que, que é importante nesse momento, o que, que não é, o que, que eu vou deixar para lá, né, essas máscaras que já não me servem mais, e você, eu mesmo, vou ter essa coragem, né, de fazer, colocar a minha verdade, tá? Então não é bem a gente que incomoda, né? Na verdade o outro já está nesse eu muitas vezes achava também, não, porque se acontece alguma coisa, né, num grupo, eu é que não fui tão bem, eu é que não facilitei tão bem. Não, eu fui até onde eu podia ir, e eu sou só uma pessoa naquele grupo, né? Se eu tenho duas na conversa, eu sou uma, sou 50% a minha presença, né? O outro é os outros 50%. Então, eu acho que compreender isso ajuda um pouquinho de que não é a gente que incomoda, o outro já está incomodado mesmo antes da gente aparecer, né? É um pouco isso. Na verdade, outro dia eu estava conversando com um amigo meu que também é um pensador, é um filósofo, né? E é assim, as pessoas que estão centradas, elas estão num caminho, elas estão seguindo esse caminho.
E aí tem algumas que não conseguem isso. Então elas atacam e falam assim, por que a Marô consegue e eu não? Por que a Cris consegue e eu não? Por que a Daisy consegue e eu não consigo? Né? Ah, eles estão indo para lá, mas eu também queria ir, mas eu não sei como fazer isso. Eu não tenho esse background, eu não consigo fazer isso. Então daí eu ataco, né? E uma das coisas que a segurança psicológica traz aqui, né, que é muito legal, que o chefe do Google, eu tenho uma dificuldade de falar o sobrenome dele, é Paul Sangnoli, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar direito o sobrenome dele, mas ele diz o seguinte: quando tem um conflito, aborda o conflito, mas não se tornando superior, Sim. sabe? Aborda esse conflito conversando. Por que você acha que isso está te incomodando? Como que isso está acontecendo? O que está acontecendo, passando pela tua cabeça para que você fale ou trate desta forma? Vamos conversar? Me diga. O que você está sentindo? O que eu estou provocando em você? Né? Num dos cursos que eu faço, eu convido muito, geralmente dentro das organizações, as pessoas passarem nesse momento de autoconhecimento, de busca, colocar a sua fotinho, assim, num papel e escreve assim, qual é o impacto que eu gero em você? Por quê? E passe pela sala. E depois vem esse presente. Eu fiz isso uma vez, né, comigo mesma. E eu me coloquei no grupo. Porque quando a gente trabalha com grupo, na minha opinião, não existem verdades absolutas. A gente tem que convidar as pessoas e você vai junto. Não é porque eu estou na frente de uma sala que eu sou o oráculo em pessoa e não tenho coisas para resolver, né? Então, a segurança psicológica passa por aí. E geralmente, e a pesquisa mostra que quando a gente está em casa, essa ansiedade ela pode ser maior. E como que eu faço, por exemplo, para minimizar essa ansiedade de quem está em home office, está em casa? Abrir, ser aberto. Por isso que eu estava dizendo que a liderança hoje, ela ganha um presente, porque ela está recebendo um treinamento intensivo de como ser humano, né? Sim. Porque dá para perceber que ou a gente muda essa história, essa formalidade de que o líder é o cara e ele não tem sentimento e ele não pode ter vulnerabilidade e mostra que todos somos seres humanos, né? Então, no caso da psicologia, na psicologia, segurança psicológica, eu preciso mostrar que eu sou humano. Eu me coloco em equilíbrio com outro ser humano e eu vou discutir nesse mesmo espaço. Eu não vou me colocar num pedestal e dizer que eu sou o cara, que eu sei as respostas para tudo, porque a gente não tem. Não. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Você sabe, Maru, se você souber, você vai ganhar US$ 1 milhão, né? Ninguém sabe. Então, se eu não sei, eu me colocar num pedestal vem a reboque daquilo que nós falamos, né? Na sexta-feira, sobre o protagonismo, a vítima, o protagonismo e o arrogante. Não foi antes, né, que a gente falou do arrogante. Então, o arrogante ele vai se defender. Então, como que eu lido com isso sem me colocar num pedestal? Porque mostrando que eu sou humano, fica mais fácil, eu aproximo mais, eu chego mais próximo da outra pessoa. Então, quando eu falo de liderança, a liderança é essa hoje em dia, sob o meu ponto de vista, e ressaltando que não existe nenhuma verdade absoluta, aqui são só reflexões que nós trazemos para vocês. A liderança é essa. Eu não vou impactar num conflito cara a cara, porque daí o ser humano sempre gosta de vencer. Você já viu algum ser humano que não gosta de vencer uma batalha? Sim. Você começa a conversar, o outro começa. Não, porque Uhum. olha, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, né? Então, a gente fala do SCARF em neurocoaching. O SCARF é o status, né? O status de mostrar que eu tenho importância, de que eu sou o cara, tal. Então, existe essa competitividade para dizer quem é o certo nessa discussão. E quando existe esse conflito, ninguém vai ganhar. Porque um está querendo provar para o outro que é melhor.
qual é a melhor postura? Escutar, perguntar, perguntar e perguntar. Como que você está? Você está se sentindo bem com isso? Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Como que nós podemos sair dessa situação onde todos possam ganhar? Porque a gente vem de uma educação de que tem sempre um ganhador e um perdedor, né? Se você Sim. pega os filmes americanos que a gente copia muito aqui no Brasil, loser, perdedor, é o tempo todo isso. Então, como que a gente pode habitar um espaço onde não existam losers, onde não existam perdedores, mas as pessoas não precisam disputar, não precisam disso. É acolher, é isso mesmo, Deise. Acolher primeiro a gente mesmo, né? Porque se eu entro nessa disputa e quero mostrar que eu estou sendo cara, que eu estou ganhando uma disputa, eu também não sei quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, porque assim, eu tenho que mostrar para o outro que eu tenho que ganhar e que eu tô certo. E aí, pá! Não, eu tô certo. Não tem conversa, não tem diálogo. Eu tenho uma máxima. Quando a pessoa começa a falar assim, eu tô certo, eu falo, você tem razão. E sai do embate, você tenta. Cara, você tá tentando conversar com a pessoa e a pessoa, não, porque é isso, porque é aquilo. Você tem razão, é verdade. Pra que eu vou provar pra pessoa que ela tá Não certa? adianta. Quando o diálogo passa por aí, não existe diálogo. É uma pessoa falando e outra Sim. escutando. Então não tem diálogo. Não adianta você discutir nesse ponto, né? O que a Deise está trazendo? Ouviu outro dia, terceira margem do rio. Achei bem pertinente. Puxa, Isso mesmo. que Não tá legal. nem na saída nem na chegada, tá aí nessa terceira margem, né? Até na nossa linguagem é importante a gente palavras que a gente usa muito sem assim, achando que está falando tudo a mesma coisa, quando a gente usa debater, discutir, a gente está indo para o embate, a gente está indo para a discussão, vem de percussão, também de bater. E quando eu vou para o conversar, que muitas vezes, não, conversar não é uma palavra forte, né? Como é que eu vou resolver as coisas conversando? É essa dança junto, né? Esse versar com. E o diálogo, então, é esse espaço entre ainda, né? Não é o que eu vou falar, não é o que você vai falar, mas é o que a gente constrói junto. E aqui, né, nessa live, com as contribuições, com as pessoas e o que a gente consegue aí com essa teia mesmo que a gente vai tecendo. E aí a gente chega nessa inteligência coletiva, porque os nossos problemas não vão ser resolvidos por uma pessoa. Ninguém é tão especialista, tão expert que consegue resolver os problemas que a gente está passando. Então a gente precisa de todo mundo. E cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua contribuição única. Né? Quando a gente tem esse entendimento, isso é provável, é possível, né? Na prática, é real. A gente experimenta a cada dia isso. Né? Só tá. E o legal disso tudo, né, Marô, quando a gente fica procurando culpados, em vez de ter um diálogo, então, assim, o convite que eu quero fazer é substituir a culpa pela curiosidade. A Sim. curiosidade pelo outro, né? Nós não somos curiosos pelo outro. A gente gosta de culpar, julgar. Mas, então, quando eu me torno curioso, é como o caso desse rapaz que eu contei, que entrou na sala, jogando tudo no chão. Eu me tornei curiosa. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Sim. O que você está sentindo? Como assim? O que está acontecendo? Foi uma curiosidade que eu despertei a respeito dele, da situação que ele estava passando. Então, tira a culpa e põe a curiosidade para o outro. Só que outro dia também, e toma cuidado para não colocar técnicas na frente de tudo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, e eu conheço a comunicação não violenta, né? E ela começou a colocar a comunicação violenta o tempo inteiro, assim, a técnica, sabe, by the book? Aí eu Não olhei para ela e adianta. falei, amiga, conheço todas as técnicas da comunicação não violenta. Você tá testando comigo? Você está provando? Né? Qual que é a sua intenção aqui? Né? Eu tô. Eu falei assim, se você quiser treinar, tudo bem, a gente treina, mas eu já sei das técnicas.
Vamos conversar de um espaço de abertura, de diálogo, entre amigas, não com técnica. Então, assim, qual é o limite daquilo que eu aprendi? Aprendi, e eu tenho técnica, e isso daqui. E quando eu tô olho no olho, aqui com você, de verdade, 100% com você, eu tô te ouvindo, eu sou empático. A empatia é isso. A empatia é eu me abrir e estar com os ouvidos bem abertos para você. Então, a curiosidade no lugar da culpa, do meu ponto de vista, é isso. Eu abrir espaços onde a pessoa possa se expressar e você está sendo empático, ouvindo, absorvendo, acolhendo, né? 30 minutos e Olha. 42 Querida, muito bom conversar contigo. Eu quero convidar vocês aqui para a nossa palestra no dia 27 de agosto, que vai ter isso e muito mais. A gente vai falar sobre esses espaços onde a gente pode abrir, e vai ser muito legal, porque vai ser interativo, não só ouvindo não, não só vendo as colaborações escritas, mas ouvindo a sua voz, que vai ser muito maravilhoso. A gente vai trazer exercícios. A Érica está chegando e a gente já está terminando essa live. Érica, bem-vindo. Érica, bem-vinda. Mas isso vai ficar gravado aqui. Gratidão, Deise, você, nossa parceiraça diariamente. Muito obrigado por estar aqui conosco. Convida aí os seus colegas, os seus amigos, sua rede, para vir com a gente. Faz a inscrição para vir nessa palestra no dia 27 de agosto, que a gente vai ter um prazer enorme de bater um papo contigo, Deise, e todos vocês que estão aqui conosco. Marô, gratidão mais uma vez por esse dia abençoado, chuvoso, maravilhoso, que está aguando e trazendo felicidade para a natureza. Beijo, bom dia. Um beijo para todos. Tchau.